Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Uma audiência pública realizada aqui no Legislativo Municipal discutiu as implicações das mudanças no Código Florestal Brasileiro. O projeto de lei do deputado federal Aldo Rebelo, que já está tramitando no Congresso Nacional, propõe alteração no Código Florestal Brasileiro de 1965. A proposta do novo Código Florestal não inova, né? Ele envelhece. Ele nos leva de volta para o século XIX, porque não vai ter mecanismos de proteção da vegetação nativa. Precisa aprimorar, toda a legislação precisa ser aprimorada. Mas o que está faltando é a aplicação da legislação que está aí. O que menos se fez nesses anos todos foi preservar topo de morro, encosta, beira de recursos hídricos. O que menos se fez, principalmente na região sul e sudeste do Brasil, foi preservar a mata nativa. Mais de 90% da Mata Atlântica foi dizimada, tanto na cidade como no campo, mesmo com o Código Florestal. Quer dizer, o que a gente conseguiu preservar foi em virtude do Código Florestal. Querer alterá-lo da maneira que estão propondo é praticamente acabar com o que se restou, ficando alguma coisa lá na Amazônia, e olhe lá. Existem diversos pontos polêmicos no projeto, entre eles a liberação nas pequenas propriedades de se manter a reserva legal, que é o pedaço do terreno que deve ser preservado, e o cancelamento das multas por desmatamento aplicadas até 2008. Tem dois elementos constantes desse relatório do Aldo para o novo Código Florestal, que eles não abrem mão e que nós achamos que isso é o arcabouço de toda a vontade deste povo da grande atividade agropecuária, agroindustrial e rural, que é, primeiro, eles querem a anistia de multas por crimes cometidos até junho de 2008, são 10 bilhões de reais. Segundo, eles querem acabar com as áreas de reserva florestal e querem acabar com as áreas de preservação permanente. São dois pontos que eles não abrem mão e que nós achamos que isso é a síntese do grande mal que querem fazer com as florestas do nosso país. Implica também diretamente nos nossos morros, no nosso Guaíba, no nosso manancial, na proteção das áreas verdes, o delta do Jacuí. Então nós, nas nossas árvores, então nós queremos entender que debate está acontecendo, alcançar através dessa audiência informações à nossa população. A Confederação Nacional da Agricultura apoia o projeto porque considera que o atual modelo inviabiliza a produção. Porém, os participantes da audiência pública são contrários às mudanças, pois acreditam que seriam permitidas intervenções que podem devastar o meio ambiente brasileiro. Virou uma guerra, um embate entre produtores e ambientalistas, e o foco que eu vejo não é esse. Não é? Porque o grande, vamos dizer assim, o sul do Brasil hoje, eu diria que não devasta mais. Não é? Isto, então, serve para encobertar o que está se fazendo na Amazônia brasileira. O que se praticou na Mata Atlântica nos anos anteriores, está se fazendo na Amazônia hoje. Então, o Código vem acobertar todas as degradações e o desmatamento no dia de hoje da Amazônia. Moradores da Zona Sul de Porto Alegre voltaram a Cutaba para reivindicar a implantação de linhas de lotação na região. Atualmente, 2 projetos de lei que propõem a extensão dos serviços de transporte seletivo estão tramitando na Câmara Municipal. A Zona Sul e Extremo Sul são as zonas urbanísticas que mais crescem atualmente na capital. Nos últimos 10 anos, foram construídas 15 mil unidades habitacionais e a previsão para os próximos 10 anos é que surjam 20 mil novos empreendimentos. O transporte público, no entanto, não está acompanhando o crescimento da região. São poucas as linhas que atendem os moradores da Zona Sul e Extremo Sul e os horários também são restritos. Hoje existem 2 projetos de lei que tratam do transporte da região sul tramitando no Legislativo Municipal. A iniciativa do vereador Paulo Marques propõe a instituição de linhas de transporte seletivo direto que atendam os moradores dos bairros Restinga e Belém Novo. Já o projeto do vereador engenheiro Comaceto propõe a instituição de linhas de lotação que atendam aos moradores dos bairros Belém Novo, Ípica, Lajeado, Lami e Restinga, com uma vantagem para compensar o longo percurso. Para as linhas com mais de 44 quilômetros, os táxis de lotação possam ter até 25 lugares, porque hoje a lei determina que sejam somente 21 lugares, mas eles já vêm de fábrica com 25.
e quando chegam aqui tem que retirar 4. E por que 25? Porque aumenta a distância, com mais 4 passageiros cobre esses custos. Existe também um projeto do Executivo que propõe a modificação dos critérios para os serviços de transporte seletivo por lotação para toda a cidade, abrindo possibilidades para a ampliação das frotas. Comaceto explica que as iniciativas não são controversas. Entendemos que é importante o projeto do Executivo porque disciplina, mas por si só ele não cria o sistema de linhas oficialmente para estes bairros. E nós estamos querendo oficializar. Então não existe contrariedade com o projeto do Executivo. Os vereadores que compõem a CPI do Projovem foram até o Ministério Público na última quarta-feira. Eles coletaram mais documentos que poderão esclarecer as denúncias de irregularidades na Secretaria Municipal da Juventude. Quem recebeu o grupo do Legislativo foi o promotor Eduardo Friarte. Ele entregou aos parlamentares cópias de CDs com imagens de aulas do Projovem. Conforme documentos já obtidos pela CPI, este programa, contratado durante a gestão da ex-vereadora e atual deputada estadual Juliana Brizola, do PDT, na Secretaria Municipal da Juventude, teria custado R$40 mil. Luiz Braz, presidente da CPI, diz que todos querem saber por que o Projovem custou tão caro. Os documentos obtidos junto ao Ministério Público serão agregados aos demais já arrecadados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. A vacinação contra a gripe A e contra a gripe comum no Brasil inicia no dia 25 de abril e se estende até o dia 13 de maio. Por isso, trouxemos ao programa a Marilina Bersini, chefe da Divisão Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância e Saúde. Ela vai esclarecer algumas dúvidas e também trazer informações importantes a todos que nos assistem. Seja bem-vinda, Marilina. Obrigada. Marilina, em 2009, mais de 18 mil pessoas morreram no mundo em função da gripe A. Aqui no Rio Grande do Sul, chegamos perto de 270 casos de morte. E em 2010 já não ocorreram mais casos aqui no nosso estado. Como é que vai ser agora em 2011 a campanha da vacinação? Então, a gente tem na mão essa importante arma para prevenir a influenza, a gripe, tanto a comum, a do inverno, que a gente conhece, né, que é nossa amiga, inimiga de todos os anos, como também contra a gripe A. Então nós temos essa vacina e a gente espera que, a semelhança de 2010, né, do ano passado, a gente, após essa campanha, a nossa população esteja bastante protegida e com isso a gente não vai ter problemas com gripes graves, né, com influenza grave nesse inverno. Nós tivemos o ano passado uma campanha de maior extensão, esse ano vai ser um pouquinho menor, mas com certeza pela proteção que a vacina ainda mantém desde o ano passado e um reforço esse ano para alguns grupos de maior risco, nós não devemos enfrentar grandes problemas com gripes esse inverno. E qual é o público-alvo dessa campanha? Então, todo mês de abril, maio, nós fazemos a campanha do idoso ou da gripe, que tradicionalmente há mais de 10 anos, quase 10 anos, vacina pessoas com 60 anos ou mais, que eu nem vou chamar de idoso, né? É a melhor idade, tá certo. Terceira idade. Que é um grupo identificado que sofre muito com as gripes no inverno, que complica com pneumonia, vai para o hospital e eventualmente até vai a óbito. Então esse é o grupo tradicional, esse vai ser contemplado com certeza, só que vão ser introduzidos outros grupos de risco, né? Citando então todos. As crianças de 6 meses até 1 ano, 11 meses e 29 dias, ou seja, menores de 2 anos, são crianças pequenas que podem ter complicações graves pelo vírus da gripe. Gestantes, que se sabe que estão mais suscetíveis, né, pela imunidade diminuída, pelo tamanho da barriga que atrapalha a respiração. A população indígena, né, é uma população muito vulnerável a doenças respiratórias e outros tipos de doença, que no nosso estado é uma população pequena, mas importante, né? Os trabalhadores de saúde que diretamente ligados ao atendimento. Não há condições de vacinar o universo total de profissionais de saúde. Então nós priorizamos, né, os profissionais que atendem diretamente os pacientes com síndrome gripal, com gripe, os da linha de frente. E
basicamente seriam essas 5 categorias. Ou seja, esse público vai receber a vacina gratuitamente. Isso, então a vacina, a gente está recebendo, que o Ministério manda para todos os estados, a vacinação simultânea em todos os estados da federação, 27 estados fazendo a vacinação. Nós estamos recebendo entre hoje e semana que vem, e já vamos distribuir aos nossos 497 municípios para que eles rapidamente coloquem em todas as unidades de saúde e deixar à disposição da população de alvo dessa vacinação nesse período que você comentou, de 25 de abril a 13 de maio. Então vai estar disponível nos postos de saúde, são em torno de 4.000 postos, no horário de funcionamento do posto, gratuito, e a gente pede que a pessoa leve a carteira de vacina para fazer essa anotação. É importante o registro da dose aplicada. E quem não está incluído nesses grupos que tu citaste, tem a opção de fazer de forma particular em algum posto essa vacina também? A gente, infelizmente, não pode estender para o montante total da população. Nós somos 11 milhões de gaúchos. Mas nas clínicas privadas está disponível para outras faixas etárias, né, para adultos, adolescentes. Fazendo a ressalva que pessoas com doenças crônicas de pulmão e coração podem receber dentro da estrutura do serviço público, existe a condição de ser aplicado nessas situações especiais. Também desde que comprove essa situação. Exato, tem que ter um laudo médico, muito simples, no receituário o médico declara, né, que a pessoa tem tais doenças, ela vai ser contemplada também. E a vacina é feita em uma única dose, Marilina? Para a gripe A e para a gripe comum é uma dose só? Isso é muito importante, não vai haver 2 vacinas esse ano, é apenas uma, chamada trivalente, ela protege contra 2 tipos de vírus da gripe comum e a gripe A. Então, com isso, os grupos, né, de risco que a gente está estabelecendo, que perfaz um total de quase 2 milhões de pessoas aqui no Rio Grande do Sul, vai estar protegido contra os principais tipos de gripe nesse inverno. E para as crianças, tem um diferencial aí nessa aplicação? As crianças de 6 meses a menor de 2 anos, que nunca fizeram a vacina da gripe, ou seja, são crianças pequenas, então podem ter recebido o ano passado. As que não fizeram o ano passado, elas vão receber 2 doses, com intervalo de 1 mês, porque devido à questão da imunidade menor, né, mas um pouco não tão, vamos dizer, pronta, né, elas precisam de 2 doses para estimular a produção de anticorpos em níveis adequados. Então, essa é a pequena diferença só em relação a essas crianças. O restante é uma dose única. E qual a durabilidade dessa vacina? Quem faz este ano tem que repetir a dose no ano que vem? Sempre tem que repetir, porque os vírus mudam, né? E também ela não devido às características do vírus, não pode ser feita uma vacina que proteja para o resto da vida. Então, a imunidade dela vai caindo, ela dura 1 ano, 1 ano e meio. Alguma coisa fica, mas não o suficiente. Então, ela tem que ser reaplicada todos os anos antes da entrada do inverno. E quais seriam as grandes diferenças, Marilina, entre a gripe A e a gripe comum? No início é muito parecido, é praticamente igual. Então, nós estamos falando de gripe influenza, vírus influenza, não é a mesma coisa de um resfriado, de uma rinite. É um quadro mais importante. Então, a pessoa começa rapidamente, né, muito súbito isso. Ela começa com febre alta, 38, 39, 40, dor de garganta, que chama atenção, assim, uma dor de garganta importante, 2 no corpo, né? Então não é só na parte respiratória, é uma doença mais generalizada. Então muitas dores no corpo, nas articulações, e tosse, que no início é seca e depois fica mais produtiva, ou seja, catarrada, né? E nariz escorrendo, é bem comum, né? Aquela coriza, aquela escorrendo bastante líquido do nariz. No início, então, é igual, né? Praticamente a mesma coisa. A diferença é que a gripe A, né, aquele vírus H1N1, ele é um pouco mais agressivo e pode, então, causar quadros pulmonares bem importantes, que a outra também, que a vírus da gripe comum também pode causar, mas ele se percebe uma agressividade maior e complicações como pneumonias e otites e outras coisas menos comuns.
Então complica mais também, né? Tanto que nós tivemos, né, quase 300 óbitos em 2009 confirmados. Mas sempre nós temos óbitos de gripe, todos os anos. Só que naquele ano, devido a esse vírus novo que as pessoas não tinham imunidade, ficou um pouquinho mais séria a coisa. Então essa que é a diferença das duas gripes. E eventualmente em outros anos, não sabemos como é que vai ser o comportamento, mas se sabe que pode surgir um novo vírus mutante e causar grandes estragos. Então essa preocupação ela não termina, né? Ela não se terminou, ela continua. Quanto vigilância e saúde, estamos acompanhando o comportamento dos números e dos exames e verificando se não está surgindo um vírus novo para tomar as providências, né? Então, isso sempre é uma preocupação da saúde pública. E é importante, então, bater sempre na tecla da prevenção. Exatamente, porque aí a população pode pensar, poxa, mas a pessoa que não está contemplada, né, nessa campanha, então eu vou ficar desprotegida. Não é bem assim. Tem duas coisas importantes. A primeira é que a população, esses 2 milhões de pessoas que vão ser contempladas nessa campanha, acabam protegendo indiretamente os que não se vacinam, porque eles estão imunes, eles interrompem a cadeia de transmissão do vírus. E, de modo geral, todos nós devemos nos prevenir com as medidas gerais de prevenção. Então, quem está gripado não deve ir ao trabalho, né, se afastar das suas atividades, da escola, do trabalho, de outros locais com muito público. De lazer, né, shopping, cinema, festas, né? Então, a pessoa tem que entender que ela tem que ficar em casa para se cuidar e não transmitir para os outros. Então, isso é muito importante, né? A gente recomendava na época, em 2009, e isso continua valendo. A questão da lavagem de mãos é muito importante, porque naturalmente quando alguém espirra, tosse, coloca a mão na frente. E se a gente cumprimenta, né, ou toca na outra pessoa, transmite. Então, isso não é só durante o episódio gripal. Todos os dias nós devemos fazer isso, lavar bem as mãos entre os dedos, fazer a higienização geral da mão com água e sabão bem limpo, bem lavado. Se tiver algum sabão desinfetante, pode ser também. E se tiver álcool gel à disposição, é mais um apoio para essa limpeza de mãos, mas não é imprescindível. Água e sabonete já dá bem jeito. E então, a lavagem de mãos, o afastamento das pessoas que estão doentes, de gripe, de qualquer outra doença que seja transmissível, né? Diarreias, hepatite, qualquer coisa, a pessoa tem que pensar na coletividade. E a higiene da etiqueta da tosse, né? Então, quando a gente tosse, a gente tem que evitar tossir na frente das outras pessoas. E quando vai espirrar, não colocar a mão, colocar o cotovelo, né? A manga no inverno, né? Isso vai ser no inverno. Então, proteger, né? Aquela secreção que vai contaminar o próximo, a gente proteger os outros com o nosso próprio corpo. E não com a mão que vai passar adiante depois. Perfeitamente, exatamente. É tudo uma questão de hábito, então. De introjeção, né, de hábitos saudáveis e hábitos de prevenção das doenças. Marilina, pode deixar um contato para quem tem algum interesse de tirar alguma dúvida com a Secretaria, talvez a respeito da vacinação, ou também as pessoas podem se dirigir às secretarias municipais, é isso? Exatamente. Aqui no Estado, a gente está na coordenação do sistema, dos programas de vacina, e quem executa são os municípios, né, que estão próximos da população, conhecem as necessidades e até a maneira de divulgar, né, tem que estar bem próximo do cidadão. Mas dentro da estrutura estadual nós temos um telefone, que é o Disque Vigilância 150, é um número gratuito e disponível 24 horas para resolver dúvidas a respeito desse assunto e de outros assuntos de interesse da coletividade. E estão disponíveis informações no nosso site, que é o www.saude.rs.gov.br. Nós vamos colocar mais proximamente nas notícias e vai ter documentos também dentro disponíveis para informações. Marilina, obrigada pelas informações e pela tua participação no nosso programa. A gente agradece muito a oportunidade, sabemos quanto é importante, né, os meios de comunicação fazer essa divulgação. Muito obrigada. E fica a dica então, entre os dias 25 de abril e 13 de maio vai acontecer a vacinação gratuita contra a gripe A e contra a gripe comum. Nós agradecemos a sua companhia e até o nosso próximo encontro.